Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à Câmara Americana. Tenho um grande prazer de participar do Conselho da Câmara Americana, junto com o Hélio do Citibank, nosso presidente. Muito bom estar com vocês aqui novamente. Eu vou contar 3 histórias. O meu objetivo aqui é contar 3 histórias para vocês. A primeira história, e eu tenho alguns amigos do setor agro aqui comigo hoje, é um pouco do setor em si. O nosso objetivo é falar sobre transformação e o papel da liderança na transformação. Então, as 3 histórias deveriam abordar transformação e o papel da liderança nela. A primeira história do setor agro, todos conhecem aqui, ele tem uma relevância muito importante para o Brasil, 25% do PIB, cresceu 1,8% no ano passado, vai crescer esse ano, apesar de todos os desafios, mas é um setor que passou por uma transformação brutal ao longo dos últimos 20 anos, o setor como um todo. Só para ter alguns números que eu acho que são interessantes, nos últimos 20 anos no Brasil, a gente aumentou a produção em 240%, quando a área aumentou cerca de 30%. Teve um ganho expressivo de produtividade e de competitividade do setor no Brasil comparado com o restante do mundo. E é um ganho que foi muito expressivo aqui no Brasil, mas isso está acontecendo no mundo. E teve grandes revoluções ou transformações, né? Teve o que a gente chamou do Green Revolution, depois agora mais recentemente do Gene Revolution, ou a revolução dos genes, né? A utilização de biotecnologia, por exemplo, na agricultura, que são eventos transformadores do setor como um todo, não só, evidentemente, a Monsanto que eu trabalho, mas de todo o setor que está aqui representado hoje também. Essa foi uma transformação que aconteceu e posicionou o setor agro num setor de competitividade no Brasil muito diferente do que acontecia quando eu saí da faculdade. Mas o mais interessante é que, o ano passado, na Ucrânia, nasceu o Pietov, que foi considerado o habitante de 7 bilhão no planeta, né? E a projeção da FAO, o novo relatório da FAO, agora muito recente, fala que a população vai ser maior do que 9,5, 9,7 bilhões de habitantes nas próximas décadas. Só para ter uma ideia do desafio, nós vamos ter que produzir, nos próximos 50 anos, tudo que foi produzido ao longo dos últimos 10 mil anos em termos de produção agrícola. Só para ter uma ideia da progressão geométrica que ganhou a população e o aumento de consumo, principalmente na China, nos países asiáticos e na África também. Esse é um desafio muito grande, que é o desafio de como você vai transformar de novamente a agricultura, produzindo muito mais e preservando muito mais, porque você tem que conviver com produtividade e sustentabilidade. Então, embora tenha acontecido essa transformação, o que é muito interessante é que nós estamos agora vivendo, nesse exato momento, o grande desafio do setor como um todo. Como é que a gente pode atender esse desafio da sociedade de produzir, nos próximos 50 anos, o que se produziu nos últimos 10 anos, 2 mil anos acumulados, ao mesmo tempo que se faz muita sustentabilidade. E nós estamos vivendo agora, o setor como um todo, novamente, uma nova grande transformação, que é a transformação digital. E você participar da Anshan tem essa característica, você acaba aprendendo que tem muitas particularidades, embora do setor agro, com outros setores, existem muitas similaridades. A transformação, a agricultura digital vai transformar novamente. Só quis trazer esse componente da transformação digital que está acontecendo na agricultura, que é muito interessante. Para você ter uma ideia, um agricultor, quando vai plantar soja no Brasil, hoje, lá no Mato Grosso ou no Paraná, ele toma de 40 a 50 decisões por ano. Utilizar a ciência da computação, tecnologia da informação, Big Data, analíticos, para cada uma dessas decisões integradas e interrelacionadas para maximizar a produtividade, ao mesmo tempo que se preserve mais, essa é uma grande oportunidade que nós temos. O Brasil tem um papel fundamental. A gente utiliza hoje no Brasil 9% do território para a agricultura. 64% do território brasileiro são florestas e reservas permanentes e assim continuará a ser. O grande desafio é, nesses 9% que se utiliza para a agricultura, como você dobra a produção de alimentos de uma maneira sustentável. E exatamente a tecnologia, a agricultura digital vai ser a grande transformação que nós estamos vivendo. Trazendo agora um pouquinho a terceira história, depois de falar um pouco do setor, um pouquinho do que nós estamos experimentando na Monsanto, um pouco da nossa vivência, nós passamos por uma série de transformações também, né? O professor citou uma delas, de ser uma empresa química para ser uma empresa de biotecnologia e sementes. Estamos nos transformando novamente para uma empresa de agricultura digital e repensando todas as nossas competências e trabalhos que nós temos que fazer internamente. E esse é um desafio que está bem à nossa frente agora, e é a forma com que a gente vê que pode contribuir para o setor e para a sociedade como um todo. O desafio que a gente vê é como a gente se transforma de uma maneira progressiva.
O que a gente busca fazer internamente, eu acho que esse é um dos desafios que, para todos nós, é muito interessante, existe a transformação defensiva, né, que você tem que transformar por um turnaround, porque você está com uma crise muito significativa, ou que você tenha um setor, um problema muito sério interno na organização. O nosso desafio é nos transformar progressivamente, nos transformar enquanto nós temos bons resultados, nos transformar enquanto os indicadores financeiros ainda são extremamente positivos, mas como a gente antecipa e está à frente da transformação que pode ser no futuro. E esse é o momento que a gente está vivendo. Acreditamos que tem 4 ou 5 coisas que a gente acredita como valor dentro da Monsanto nesse processo de transformação. O primeiro é ter uma visão muito clara, é antecipar a mudança e fazer uma visão de médio e longo prazo. É muito desafiador nos momentos de VUCA, né, e no Brasil a gente é tão criativo com VUCA que às vezes a gente consegue fazer o MUVUCA, né, no Brasil, mas um dos grandes desafios é se concentrar no curto prazo, né, e como você pode ter uma visão de médio e longo prazo que pode direcionar toda a organização, uma visão ambiciosa, desafiadora e centrada, no nosso caso, no cliente. O segundo aspecto que a gente considera fundamental é liderança, né? Acho que o professor falou bem melhor do que eu aqui, mas como a liderança engajada nessa transformação consegue, ao mesmo tempo que conduzir o negócio, mas promover a transformação da organização. Quase que você criar uma ponte do que era o passado para o futuro. Essa ponte é um desafio das lideranças que nós temos. Por fim, nós utilizamos muito também processos, mecanismos, métricas e indicadores de performance e de recompensa que permitem com que a organização se engaje na transformação. Porque a transformação não pode ser uma iniciativa paralela que está acontecendo na organização enquanto você toca o negócio. Eu acho que isso não funciona muito bem para a gente, pelo menos. E, por fim, o grande desafio que a gente se encontra e a gente procura fazer todo dia é como engajar a organização toda na transformação. Um grupo de lideranças engajado, comprometido, está muito correto, mas como aquela transformação impacta cada um dos membros da tua organização e como ele está conectado com aquela tua visão e a tua missão, a tua razão de existir, né? Então, esse é um pouquinho do processo de transformação que nós estamos vivenciando dentro da Monsanto, um trabalho que toda a equipe está fazendo. Temos os nossos desafios, né? Eu citei um exemplo aqui de alguns fatores limitantes que a gente trabalha todo dia. Gostaríamos muito de ser uma empresa que se beneficia pelo tamanho, pela presença, pelo fato de ter 115 anos e estar presente em muitos países, mas que pudesse operar como uma startup, que tivesse a velocidade, a agilidade e a capacidade de mover e de se transformar de uma startup. É um pouco do desafio que a gente busca internamente e que nós estamos trabalhando muito para tentar buscar isso. Tá bom? Obrigado pelos 10 minutos aí, estou à disposição para perguntas e respostas.